Olá, aluno e aluna do CPV-UEL, tudo bem? Você já conhece o nosso Cineclube? Toda sexta-feira nós disponibilizamos no Instagram e no Facebook do cursinho um filme que será debatido via live do Instagram na semana seguinte. Serão ao todo 7 filmes que abordam diferentes temáticas muito importantes para alimentar nossa compreensão de mundo e contribuir para a sua preparação para o vestibular. Então, depois dessa aula, corre lá no Instagram e no Facebook do CPV-UEL e aproveita! Bom dia, boa tarde ou boa noite, aluno e aluna do CPV-UEL. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História do Brasil. Sou o professor Vinícius e hoje vou conversar com vocês sobre Brasil Império, o Segundo Reinado. É o tema da unidade 10 da nossa apostila 2. Se você já vem assistindo as nossas aulas há algum tempo, você já está cansado de ouvir esses recados, mas eu sempre repito para reforçar mesmo, tá? Então, antes de assistir essa aula, veja as nossas aulas anteriores, especialmente a primeira aula. Participe do nosso grupo no Facebook, o grupo História CPV 2020, e leia a apostila antes de cada aula, certo? Na nossa apostila você encontra informações complementares dessa aula, informações que eu costumo não abordar na aula em vídeo, ok? E antes da gente começar a nossa aula de hoje, só queria relembrar com vocês alguns pontinhos da nossa aula anterior. Na nossa última aula, nós falamos ainda sobre o começo do Brasil Império, sobre o período regencial, certo? Um período que vai de 1831 até 1840 no Brasil e que é marcado por aquela discussão que eu fiz com vocês, se o Brasil deve ser uma união ou uma federação, se o poder deve ser centralizado ou descentralizado no Brasil, certo? É um debate que ainda está muito atual na nossa vida política. Em segundo lugar, falei para vocês sobre o período das regências, então o que foi essa alternância de grupos políticos no poder, enquanto todos esperavam a maioridade de Dom Pedro II, e como que esse período foi um período muito instável, um período muito cheio de conflitos, o que ficou marcado pelas chamadas rebeliões regenciais, certo? Que aconteceram ali mais frequentemente no norte, no nordeste e no sul do país e que questionavam esse modelo de centralização política que era proposto pelas regências. E, ligando com isso, na aula de hoje, nós já entramos em outro período do Brasil Império, certo? Que é o período do Segundo Reinado, que vai começar em 1840 com a ascensão de Dom Pedro II ao trono e vai terminar só em 1889 com a proclamação da República. Na aula de hoje nós vamos falar só sobre a primeira parte desse Segundo Reinado, ok? Nós vamos falar do período de 1840 até 1865, que é o período de consolidação da monarquia aqui no Brasil. E, portanto, dentro desse pequeno período aí do Segundo Reinado, nós vamos falar sobre 3 aspectos da vida política brasileira. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre o governo, a forma como se organizava, a forma como se constituía. Em segundo lugar, vamos falar sobre a sociedade, então as características da sociedade brasileira na época. E, em terceiro lugar, a questão da identidade nacional. Esse talvez seja o ponto mais importante dessa aula, porque é o momento onde você vai poder fazer mais relações com outras matérias. Você vai poder fazer conexões naquilo que a gente busca aqui no cursinho, que é a interdisciplinaridade. Vamos começar então? Sobre o governo do Segundo Reinado, falei para vocês que ele começa com a ascensão de Dom Pedro II. Isso está bem explicadinho lá na apostila, o texto está bem completo, então eu vou passar bem rapidinho aqui, só relembrando alguns pontos. Dom Pedro II chega ao poder, finalmente coroado como monarca, como imperador, em 1840, num movimento que ficou conhecido como Golpe da Maioridade. Tá? Esse golpe da maioridade foi um consenso entre os deputados e os regentes ali da época de promover uma mudança na Constituição do Império para adiantar a maioridade de Dom Pedro II. E por que isso aconteceu? Porque todo esse período de conflito que as regências passaram deu a impressão, chegaram a um consenso político de que apenas a monarquia seria capaz de garantir a estabilização do poder central, certo? Isso parece estranho a gente pensar, porque a gente viu que justamente durante as rebeliões regenciais, todos aqueles movimentos, todos aqueles grupos eram contrários à centralização. Mas a gente tem que pensar aqui, naquele período, naquela época, a figura de um monarca, a figura de um rei,
era muito forte como representação nacional, como símbolo de toda a nação, alguém que está acima de todos os conflitos políticos. Então, houve um consenso político de que só a monarquia seria capaz de garantir a estabilização do poder central. Então, foi em 1840, quando Dom Pedro tinha apenas 15 anos, que ele foi elevado ao trono do Brasil. E a partir desse momento que começa a se criar uma imagem de Dom Pedro II, uma imagem que até hoje nós temos muito fixa, muito presente na nossa memória sobre esse período, que é aquela imagem do imperador impassível, cauteloso, sempre decidido e como uma pessoa acima da política. Então, essa forja da imagem de Dom Pedro II vai ser muito importante para a estabilidade do seu governo. No ano seguinte, então, a esse golpe da maioridade, nós já temos a cerimônia de sagração e coroação de Dom Pedro II, no ano de 1841, que na verdade, trata-se de uma grande cerimônia, que tem a intenção de inaugurar uma nova fase no Brasil, deixando para trás as instabilidades do período regencial. Então, nesse momento, Dom Pedro II faz o seu juramento perante a nação como monarca constitucional, e isso em meio a uma grande festa nacional naquele ano de 1841, certo? E é festa mesmo, uma festa literalmente, porque foram organizados eventos, comemorações, grandes obras e esculturas foram feitas justamente para aquele momento, Então, foi um momento de comemorar a coroação e a sagração de Dom Pedro II como imperador do Brasil, ao mesmo tempo em que tentava se criar uma imagem de que aquele período de instabilidades e conflitos das regências estava ficando no passado. E a partir daí, a partir desse momento, que se inicia um período de consolidação da monarquia no Brasil. Esse período que vai de 1841 até mais ou menos 1864 é um período em que a monarquia no Brasil vai se consolidar, ou seja, vai fincar raízes na sociedade, na vida política nacional e vai evitar, vamos dizer, não vai evitar, mas de certa forma vai garantir uma estabilidade política nacional. É nesse período que Dom Pedro II investe na sua formação política, então na sua educação política, vai aprender a governar, vai aprender a lidar com a vida política e em 1843 vai conquistar o seu casamento com a rainha Dona Teresa Maria Cristina, princesa das Duas Sicílias. Esse casamento de Dom Pedro ele é muito importante para um monarca, porque simboliza o momento em que o monarca, o momento em que o rei chegou na sua maturidade. No entanto, não só de monarca e monarquia se fazia o governo no Brasil Império, certo? Como vocês podem ver na apostila, haviam dois partidos que se confrontavam ali na disputa pelo poder, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Esses dois partidos, ao longo do período do Império, se alternaram no poder. Mas quer dizer que então eles se alternaram no governo do Brasil? Não, o governo do Brasil pertencia a Dom Pedro II pela Constituição. No entanto, a cada eleição para a Câmara e a cada novo Conselho de Ministros, que a gente já vai falar ali no próximo slide, ora davam a maioria para o Partido Conservador e em outro momento davam a maioria para o Partido Liberal. No entanto, não existiam tantas diferenças assim entre esses dois partidos, certo? E não existiam programas partidários específicos para cada um, que nem a gente conhece hoje, Então, o que diferenciava cada um era muito mais os grupos de interesse aos quais eles estavam ligados, do que propriamente os ideais aos quais eles defendiam, certo? E a gente tem aí nesse momento político o chamado Gabinete da Conciliação, que atuou de 1853 até 1858. Foi um gabinete, um conselho de ministros que foi formado por membros tanto conservadores quanto liberais. Foi um momento de consenso, um momento de conciliação entre esses dois grupos opostos. Então, isso serve para a gente ver como que o jogo político no Império não tinha tantas diferenças assim entre os grupos que disputavam a política. E quem que formava, então, essa elite política? Quem que eram as pessoas que faziam parte desse grupo de políticos no Império? Principalmente os profissionais liberais e os bacharéis. Quem são esses profissionais liberais? São aquelas profissões que a gente conhece hoje como profissões de classe média, um comerciante, um alto comerciante, um dentista, enfim, pessoas que têm alguma formação, que têm algum tipo de estudo, e os bacharéis, entre aspas aqui, que são aqueles chamados
as pessoas que têm ensino superior, que eram capazes de conseguir um ensino superior tinham condições de conseguir um ensino superior naquela época, eram chamados bacharéis. Então essas pessoas, elas eram muito ligadas entre si, né? Todas elas passavam por algum tipo de formação, tanto no exterior, na Universidade de Coimbra, em Portugal, ou no Brasil, estudando Direito ou Medicina, que eram as únicas opções da época. Então, essa elite política, ela era uma elite bem instruída, uma elite bem educada, que contrastava com um país que era predominantemente analfabeto naquela época. Tá? Então, só para a gente conhecer um pouquinho do perfil desses homens, dessas pessoas que faziam parte da elite política naquele momento. E sobre a hierarquia de governo, então, como que se organizava o governo no período imperial, nós temos uma pirâmide da seguinte forma. No topo dessa pirâmide estava o poder moderador, que, como a gente já viu em aulas anteriores, seria exercido pelo imperador e somente por ele, certo? Abaixo do poder moderador estava o poder executivo, mais ou menos como a gente tem hoje, né, na nossa repartição em 3 poderes. A diferença é que naquela época havia um 4º poder, que era o poder moderador. E esse poder executivo era comandado pelo Conselho de Estado, que seria mais ou menos uma espécie de ministério, né? Então havia o ministro da Agricultura, o ministro da Fazenda, o ministro do Exército. Enfim, o Poder Executivo, esse Conselho de Estado, eram todos os ministros de Estado do governo. E, na base, o Poder Legislativo, certo? Que era formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. No entanto, é muito importante a gente prestar atenção nessa estrutura e ver o quanto que ela é mal distribuída, porque olha só, o Conselho de Estado e o Senado eram escolhidos pelo imperador. Então era o imperador que tinha a prerrogativa de escolher quem que ia fazer parte do Conselho de Estado, e quando ele não queria mais uma pessoa ali, ele tirava essa pessoa do Conselho de Estado. E os senadores também, naquele período, eram todos escolhidos pelo imperador. Cada estado mandava uma lista de possíveis senadores para o imperador e era ele quem dava a palavra final de qual que ele ia escolher, né? E o cargo de senador naquela época também era vitalício, valia para a vida toda. E os membros da Câmara dos Deputados, e somente eles, eram eleitos pela população que podia votar. E quem que era essa população? Quem atendia ao requisito mínimo de renda, que eu não vou lembrar o valor exato na época, mas era um valor até considerável, certo? Esses deputados eles eram eleitos por votação indireta, ou seja, havia uma primeira eleição onde todas as pessoas que obedeciam uma renda mínima podiam participar. Nessa primeira eleição eram escolhidos os eleitores, e esses eleitores, que eram pessoas que tinham uma renda um pouco mais elevada, aí sim eles que votavam para a Câmara dos Deputados, certo? Então era uma espécie de democracia indireta, né? Mas isso dentro de um contexto monárquico. Aqui só algumas imagens para a gente observar, né? Esse daqui retrata o momento de coroação de Dom Pedro II. Ele é apresentado ainda como um menino, como uma pessoa muito jovem, mas isso variava, né? Cada retrato ou mostrava ele como um homem já maduro, um homem formado, e outros retratos mostravam ele como um menino ainda, com pouca experiência na política. Essa daqui é uma ilustração dos festejos de coroação de Dom Pedro II, né? Foram investidos tantos recursos nesses festejos que um prédio inteiro foi projetado e construído só para abrigar a cerimônia de coroação, né? Esse prédio enorme que vocês podem ver aqui na frente, com grandes esculturas, em todo um estilo clássico, ele foi projetado especialmente para o momento da coroação. Ele foi erguido no meio da praça ali do Paço Imperial, e mostrando então toda a opulência, todo o otimismo que estava marcando aquela época. E aqui um retrato da família real do Brasil, né? Dom Pedro II ainda jovem, com a sua esposa, Dona Teresa Maria. E, enfim, uma família real que simbolizava aquilo que a nação queria, né? Simbolizava a estabilidade, a maturidade e um futuro que se mostrava brilhante aí pela frente. No entanto, a sociedade brasileira passava por uma série de questões internas e externas que a gente vai discutir um pouquinho aqui e que também está bem explicado na apostila, por isso que eu volto a dizer para vocês que não esqueçam de ler o textinho da apostila.
Durante a década de 1850, né, ou seja, durante a segunda década aí do reinado de Dom Pedro II, o Brasil enfrentava três grandes problemas. O primeiro deles é o problema do tráfico de escravos. Eu já falei para vocês em momentos anteriores que a Inglaterra há muito tempo vinha pressionando o Brasil pela abolição do tráfico de escravos e o Brasil ficava naquele dilema, né? Ou você atende a um interesse externo, né? Em vez de passar essa imagem de uma nação que ainda apoia o tráfico de escravos no exterior, abolir, ou você enfrentar uma resistência interna. Por quê? O Brasil, naquele momento, ainda era muito dependente do trabalho escravo. Então o Brasil ficou nesse dilema, né, sobre qual lado seguir, mas teve um momento que não teve mais como segurar essa questão. Em 1850, o tráfico de escravos foi abolido por lei aqui no Brasil, algo que a gente vai falar melhor na nossa próxima aula. O nosso segundo ponto, o nosso segundo problema ali da década de 1850 era a estrutura agrária do Brasil. Uma estrutura agrária que ainda era muito concentrada, uma estrutura agrária mal distribuída e cuja situação se piorou com a Lei de Terras de 1850. Essa Lei de Terras dizia que todas as terras não ocupadas no país pertenciam ao governo, pertenciam à União, e se você quisesse ter uma terra, você precisava pagar uma quantia em dinheiro para adquirir essa terra. Tá? Isso dificultou muito o acesso à terra pelas pessoas mais pobres e principalmente por aqueles ex-escravos e pelos imigrantes que estavam chegando no Brasil. E falando em imigrantes, a imigração foi esse outro problema que teve que ser enfrentado pelo governo brasileiro. A partir desse período de 1850, começam os estímulos à imigração de estrangeiros para o Brasil. Começa por iniciativas particulares, né, em 1850, um fazendeiro ali que queria ter imigrantes trabalhando na sua fazenda, ele mesmo financiava a vinda desses imigrantes, só que isso gerou muitos problemas, né? Esses primeiros imigrantes, eles ficavam em uma espécie de escravidão por dívida aqui no Brasil e o governo acabou tendo que intervir. Então, em 1860, o próprio governo imperial passou a financiar a vinda de imigrantes para o Brasil. Durante esse período, da década de 1850, o fim do tráfico de escravos, somados com a alta do café, gerou um momento de crescimento econômico no Brasil, um momento de muito otimismo, um momento em que o Brasil finalmente começou a ver a sua economia crescer, né? Desde o início do Império, passando por uma série de crises, agora com a soma do fim do tráfico mais alta do café, o crescimento econômico começou a acontecer no Brasil. No entanto, essa história tinha um lado B, né? A soma da lei de terras com o fim do tráfico e com a imigração dificultou o acesso e a distribuição da terra, como eu falei para vocês, e precarizou o trabalho no Brasil. Então, se por um lado a gente teve um crescimento econômico que beneficiou algumas classes no Brasil, por outro lado, a soma da lei de terras com o fim do tráfico e com a imigração dificultou o acesso à distribuição da terra, portanto, prejudicou aquelas classes mais pobres, aquelas classes que passavam mais dificuldades naquele momento. E como que se organizava, então, essa sociedade brasileira? Bom, o Rio de Janeiro, que era a capital no momento, né, a capital da corte imperial, passou por um período de um grande crescimento populacional e de criação de obras de urbanização, né? Durante todo esse período foram construídos palácios, jardins, avenidas, foram plantadas árvores ao longo das vias no Rio de Janeiro, foi feito calçamento em algumas vias, iluminação a gás, bondes, esgoto, água encanada e comércio, certo? Durante esse período, então, o Rio de Janeiro experimentou um grande crescimento e a vida social do Rio também se tornou cada vez mais agitada, né? Foram construídos teatros, o tempo todo aconteciam concertos, bailes, eventos e, dessa forma, o Rio de Janeiro se tornou uma sociedade modelo para o restante do país. Modelo de hábitos, modelos de linguagens, enfim. Todo mundo queria se comportar, todo mundo queria agir da mesma forma como as pessoas agiam no Rio de Janeiro, certo? Então, esse crescimento econômico do período acabou refletindo também na forma como a capital, na forma como as cidades se organizavam. No entanto, essa vida social do Rio de Janeiro contrastava com a permanência, com a presença da escravidão urbana, né? Como eu já falei para vocês em aulas anteriores, os escravos eram
formavam uma grande massa de pessoas ali no Rio de Janeiro. E eles estavam envolvidos nas mais diversas funções. Eles eram carregadores, tinham as vendeiras, as quituteiras, enfim, todos esses escravos formavam juntos com os libertos, com os homens livres e também com os brancos livres e pobres, um universo paralelo àquela vida de corte, àquela vida de elite, àquela vida de classe média, certo? Então, toda essa opulência, todo esse otimismo da corte contrastava com a permanência, com a presença marcante da escravidão. E mais ainda, contrastava com as características do interior do país, onde havia uma população majoritariamente rural e com uma imensa população escravizada. Então, com isso, a gente consegue perceber que esse crescimento econômico, esse otimismo que o Brasil passava naquela época, não chegava da mesma forma a todas as classes sociais. Aqui só algumas ilustrações para nós pensarmos um pouquinho naquele período, né? Uma foto de uma lavoura de café sendo trabalhada por escravos naquela época. Isso aqui já é uma foto mais do período final do Império, né? Mas mostra como muitas dessas coisas permaneceram. E aqui uma charge que criticava a política de imigração do governo, né? A imigração também foi uma política racial, certo? E muitas das críticas feitas à imigração tiveram uma questão, um cunho racial envolvido, né? Então, nessa charge, por exemplo, o chargista está criticando que o governo quer trocar os negros pelos amarelos. E ele diz que, por essas pessoas serem de raças inferiores, né, pela concepção preconceituosa da época, seria a mesma coisa que trocar 6 por meia dúzia, tá? Então, para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão. E aqui algumas cenas que eram comuns na escravidão urbana, né? Os escravos, eles dominavam praticamente a paisagem urbana, exercendo uma variedade de funções e tendo uma relação muitas vezes muito próxima, né, com seus senhores, uma relação de submissão, uma relação de subserviência mesmo. Finalmente, já encaminhando para a nossa última parte, gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a questão da identidade. Durante esse período do século XIX, esse momento, né, todo esse período ficou conhecido como a Era dos Nacionalismos. Por quê? Muitos países naquele momento começaram a criar a sua história oficial, né? E essa história oficial, o que ela valorizava? Valorizava os grandes heróis, aquelas grandes figuras que se destacavam em grandes eventos do passado daquele país. E o Brasil não ficou de fora. No Brasil, foi muito atuante nesse momento o movimento do nacionalismo romântico ou romantismo, né? Que muito provavelmente vocês já viram ou vão ver nas aulas de artes e nas aulas de literatura. O romantismo brasileiro, ele teve como característica esquecer a escravidão e idealizar os indígenas, tá? Ou seja, a partir do financiamento do próprio Dom Pedro II, né, que ele financiou artistas e intelectuais brasileiros, essa série de instituições que eu citei aqui para vocês, o IHGB, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, Academia Imperial de Belas Artes, Imperial Academia de Música e Ópera, a Comissão Científica Imperial, todas essas instituições atuaram no sentido de construir a história e os símbolos nacionais a partir dos indígenas, né? Então, seria da mesma forma que acontecia o seguinte: o governo e os principais artistas e intelectuais da época sentaram numa mesa e falaram: a gente precisa criar uma identidade para a nossa nação, algo com o qual todas as pessoas, todos os habitantes do Brasil consigam se identificar. E qual foi a figura escolhida para essa identificação nacional? Não seria o português, não seria o europeu, porque o Brasil naquele momento queria justamente se distinguir do restante do mundo, da Europa, enfim. Não podiam ser os escravos também, porque se você valorizar o escravo, você está abrindo margem, você está abrindo uma brecha para que a própria escravidão seja questionada, né? Então, poxa, como que o negro ele é símbolo da identidade nacional, só que ele continua sendo escravizado? Então, o negro também não podia ser. Sobrou o indígena, certo? Então, a construção de uma idealização do indígena, ela foi um projeto político, um projeto de identidade nacional que tinha como objetivo criar uma figura de identificação nacional centrada no indígena. No entanto, isso tinha uma série de problemas, né? Esse indígena criado pelo romantismo era um indígena idealizado, era um indígena que não correspondia à realidade do indígena no Brasil naquele momento.
que era o indígena que não tinha participação política nenhuma, que não era incluído na sociedade, tendo a sua cultura, tendo seus costumes e tradições respeitados. Enfim, o indígena era mais um marginalizado dentro daquela sociedade. No entanto, a idealização da figura do indígena foi uma presença marcante, como a gente vai ver aqui nos movimentos dos romantismos, né? Então, na literatura, a gente tem aquela apresentação do indígena como bom selvagem, algo que eu já falei para vocês em algumas aulas anteriores. Então, é só vocês olharem ali nas obras do Gonçalves de Magalhães, por exemplo, que escreveu um poema épico chamado A Confederação dos Tamoios, em 1856, um livro que foi até lido pelo imperador, ele gostava muito, né? A gente também tem um exemplo do Gonçalves Dias, que compôs um grande poema chamado Ijuca Pirama, e o José de Alencar, que talvez seja o mais famoso, escreveu os romances O Guarani e Iracema, todos ali na década de 1850 e 1860, tá? E não só na literatura nós temos esse movimento do romantismo. Na pintura também, como vocês devem ter visto ou vão ver ainda nas aulas de artes, nós temos uma atuação muito marcante da Academia Imperial de Belas Artes, que utilizava do estilo neoclassicista, né, o neoclassicismo, para produzir as imagens oficiais do Brasil naquele momento. E, como sempre, fazendo uma idealização da paisagem e da população brasileira. Nesse momento, então, nós temos uma atuação muito forte, muito presente desses dois artistas, o Victor Meirelles e o José Maria Medeiros. Então, eu nem vou falar muito, né, sobre a literatura, sobre a pintura, porque vocês já vão ver isso em outras matérias. Eu só quero ressaltar aqui para vocês aqui, no geral, o romantismo indigenista, o que ele fez foi idealizar a figura dos indígenas, tá? Então vocês guardem bem isso na memória, porque pode passar a impressão de, poxa, o Império valorizava o indígena, né? Então o Império era bom com os indígenas. Não, o indígena do romantismo é um indígena idealizado, um indígena que não corresponde à realidade e que, na verdade, ele tenta atender a expectativas dos brancos, a expectativa dos europeus, né? Então é uma tentativa, sim, de civilizar forçadamente o indígena e não respeitar a sua cultura e tradições, certo? Pessoal, já nos encaminhando aqui para o final da nossa aula, só mostrando algumas imagens, né? Então aqui é uma tela, uma pintura de Victor Meirelles, né? Moema, mostrando uma indígena. Eu não vou saber explicar essa imagem, mas vocês podem perguntar para as professoras Gabriela e Vitória depois. E aqui, só deixando algumas questões finais para a gente não ficar só no nosso conteúdo, né? É muito importante a gente refletir sobre aquilo que nós aprendemos. Então, a primeira questão que eu queria deixar para vocês é: qual que é a importância da figura dos grandes líderes na política brasileira? Pensando que Dom Pedro II foi... teve a construção da sua imagem voltada para a ideia de que ele teria sido um grande líder, né, um grande estadista. E isso é muito frequente na história do Brasil, se a gente for parar para pensar, né? Então, qual que seria a importância dessas figuras na política brasileira? Segunda questão é: como que a estrutura agrária e social do Brasil é afetada pelo passado escravista? Então, como que a forma como a gente lidou com a escravidão naquele momento e como que a gente lidou com a estrutura agrária, com a lei de terras, afeta o nosso momento atual. E aqui a terceira questão, que eu adiantei ela um pouquinho: quais são as marcas do romantismo indigenista em nossa identidade nacional? Né? Então, será que essa ideia do romantismo indigenista, ela realmente afeta a forma como a gente pensa a nossa identidade atualmente, ou ela foi uma coisa que ficou no passado? Enfim, pensar como que todas essas coisas que aconteceram ali no nascimento do nosso país, né, no nascimento da nossa ideia de nação, tem algum impacto nos dias de hoje. E hoje nós vamos ficando por aqui, certo? Na semana que vem, eu gostaria de trabalhar com vocês a segunda parte aí do Segundo Reinado, agora sim falando sobre as crises políticas e sociais que culminaram no fim do Império do Brasil. Tá? Vai ser o tema da unidade 11 da nossa apostila 2. E como eu sempre reforço para vocês, leiam os materiais complementares que eu coloco em PDF, está aí na descrição do vídeo no YouTube, resolvam os exercícios da apostila e também busquem exercícios em outros sites, é muito importante vocês fazerem essa prática. E por hoje nós vamos ficando por aqui. Vou lembrar vocês, não saiam antes de escutar a nossa música de encerramento. A música de hoje
foi escolhida pensando naquilo que eu falei para vocês sobre o período imperial, né? Foi um período de muito otimismo, foi um período onde Dom Pedro II era visto como uma grande figura, como uma grande pessoa, representante da nação. Então hoje nós vamos escutar uma música que foi composta especialmente por ele, né? Por uma cantora de ópera na época chamada Dona Marcele de MC. Certo? Ela compôs a música Bigode Grosso e é a que nós vamos escutar agora. Então, até mais e até semana que vem. Respeito moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeito moço, patente alta da aula é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeito moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeito moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso. Na festa não vai ter cerveja, mas pra nós ficar sussu, vai ter muito uísque, 10 pieces de Red Bull, liberado pras meninas, pro negócio ficar bom. Vai ter muita marula e muito xandão. O churrasco é liberado, vai tá uma delícia. 300 quilos de carne e o dobro de linguiça. Vai ter muita picanha pra quem quiser, mas a linguiça toscana é só pra nós mulher. Vai geral fica louco, como de costume, e a equipe de som vai tá no último volume. Ai caramba, eu não tô falando absurdo. Não pode entrar mulher feia e nem homem barrigudo. Os únicos barrigudo, eu vou falar desses dois, é o DJ, o Frank e o aniversariante. Vai ser 2 dias de festa, só fica quem aguenta. É festinha de adulto e criança não entra. Vai ter uma piscina bolada pra nós ficar numa boa. Vai ter vários patrão e as mina vai ser patroa. É a melhor festa do ano, aqui não tem otário. A nossa festa é festa de milionário. A nossa festa é festa de milionário. Vai tá tudo liberado, vai tá tudo liberado. A nossa festa é festa de milionário. Tá maluco? Respeito moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso. Tu tá maluco? Respeito moço, patente alta